Olá pessoal, então estamos continuando aqui as nossas aulas, né? Nessa planilha que a gente mexeu na última aula. E agora, pessoal, o tema a ser abordado é a questão de localização e substituição. Então, o que acontece? A localização e a substituição, ela vai nos ajudar quando a gente precisa encontrar palavras que se repetem. Então vocês podem falar, uai, mas não seria mais interessante a gente vir aqui em produtos e pesquisar o produto que se repete, ou então o nome aqui do vendedor? Aí eu vou responder da seguinte forma, depende. Porque o que acontece? Imagina que essa planilha aqui ela está dessa forma, mas imagina que você quer analisar uma outra planilha em que em uma coluna tem o nome de João e por algum motivo em outra coluna também tem o nome do João. Então o que acontece? Aí você teria que jogar o filtro em uma coluna, depois jogar em outra. Resumindo, daria muito trabalho. Então a melhor forma a se fazer quando você vai querer pesquisar por um nome específico é você vir aqui em localizar e selecionar. E aí vem em localizar aqui, ó. E aí você digita a palavra que você quer, como por exemplo, celular. E aí, a primeira palavra que ele já me mostra aqui, ó, selecionada é essa. E aí eu vou e coloco aqui, localizar o próximo, localizar tudo. O que acontece? Quando eu clico em localizar tudo, ele vai me mostrar o local que está o arquivo, né, que é esse aqui, estudo 28/8/2024. Ele vai me mostrar em qual aba está essa palavra-chave. E ele vai me mostrar a célula que está essa palavra-chave. E o nome que eu estou pesquisando. Então ele vai me falar o seguinte, há 3 células encontradas com esse nome celular. As 3 células estão nesse arquivo estudo 28/8/2024. Estão na aba planilha 18. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, e colocar na planilha de testes o nome celular. E vamos ver se ele vai encontrar, o que ele vai me dar de informação. Então eu venho aqui novamente em localizar, clico aqui, seleciono celular, dou um enter e aí coloco aqui em localizar tudo. O que acontece? Ele só está me mostrando dessa aba aqui. E aí se eu colocar aqui em pasta de trabalho, vamos ver o que ele me mostra. Então, o que é o interessante disso aqui, ó? Muitas vezes, se a sua barra não estiver aparecendo essas informações aqui, de opções, você clica aqui em opções, ó, que ela vai aparecer. Então, o que acontece? Aqui, quando ele fala em, ele pergunta se eu quero ir na planilha ou em pasta de trabalho. Se eu coloco na planilha, olha o que acontece. Ele vai me localizar apenas nessa planilha aqui, ó, nessa aba. Agora, se eu coloco em pasta de trabalho, aí é diferente. Por quê? A pasta de trabalho ele quer dizer que vai pesquisar em todas essas abas aqui. Então, independente de onde ela esteja, se tiver um nome igual a esse que eu pesquisei, ele vai aparecer. Então, quando eu vier aqui colocar localizar tudo, olha o que aparece. Ele me dá 4 resultados. Em que os 4 resultados estão dentro dessa pasta, que é o estudo 28/8/2024, que é o arquivo que a gente está mexendo. E aí ele me fala o seguinte, nesse arquivo que você está mexendo, você tem esse nome celular, ele se repete em 3 vezes nessa aba planilha 18, que é essa aqui. Ele se repete 3 vezes. E ele tem uma vez lá em planilha de testes, que é essa aqui, ó, que é exatamente esse nome. Então, o que acontece? Aí aqui ele vai me mostrar aonde é que está a célula que contém esse valor, que seria o nome celular. Então, se eu clico aqui, ó, na C5, olha só, C5. Então, perfeito, já encontrei um. Se eu quiser clicar no outro, C9, C9. Perfeito. Se eu selecionar aqui os dois, ó, os dois ficam selecionados. Quero selecionar também o C10, que é o de baixo, está selecionado.
E se eu quiser selecionar a planilha de testes? Aí, ó, automaticamente quando eu clico nela, eu já vou diretamente para ela. Tanto que se eu clicar aqui, ó, eu volto para aquela minha aba. E aí vamos ver o que acontece. Se eu quiser colocar alguma formatação, vamos ver se dá certo. Não. Quando coloca formatação, ele dá erro. Então, para a gente conseguir calcular, encontrar tudo certinho, a gente vai vir aqui em localização. E aí vai colocar tudo que a gente quer, tudo certinho. Ah, não quero celular, eu quero o nome Emerson. Aqui, ó, localizar tudo. Então ele vai me pesquisar aqui aonde está o nome Emerson, em qual célula. Se eu clico, ó, ele vai para a célula diretamente. Então é a célula B11 e a B5. A B11 está aqui, a B5 está aqui. Então perfeito. Aqui a gente já encontrou as palavras que a gente estava procurando. Agora a gente tem uma outra missão. A nossa missão é a seguinte: é substituir esses nomes aqui por o nome do vendedor com a inicial do sobrenome dele. Então vou dar um exemplo. O João aqui vai ser o João Figueiredo, então F. Ponto. Só a letra inicial do João, do sobrenome do João. Só que o que acontece? O nome João, ele se repete várias vezes. O nome Elias também, o nome Emerson, enfim. Vários nomes se repetem várias vezes. E aí o que acontece? Se a gente for fazer isso um a um, vai dar muito trabalho. E vai ser um negócio maçante que a gente pode até cometer erros. Então, para evitar esse tipo de situação, onde a gente precisa alterar nomes em massa, o que a gente faz? A gente vem em substituir, aqui em localizar e selecionar, clica em substituir. E aqui em substituir, a gente vai primeiro localizar o nome que a gente quer. Então, vamos lá. Vai ser o João. E aí eu quero substituir o nome João por João F. que seria Figueiredo. E aí primeiro eu vou pedir para ele localizar tudo. Então, ó, ele me mostrou que o nome João, ele aparece aqui na B3, que é essa aqui que vocês já estão vendo, na B8, que é aqui, e na B9. E aí, então, eu quero substituir o nome João por João F. Então, ó, nas três que ele já encontrou, eu posso simplesmente vir aqui e colocar substituir tudo. Automaticamente ele vai me falar, pronto, fizemos 3 substituições. Então agora, ó, todos os nomes aqui do João estão com final no seu sobrenome, com a primeira letra e o ponto final. E aí vamos supor que eu quero fazer no Ramon também. Então eu vou colocar aqui, ó, Ramon. E aí o do Ramon é Ramon Barbosa. Então B ponto. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, nem fechei a tela, só vou localizar tudo. Então, ó, eu já vi aqui que está no B4 e no B10. Perfeito. E aqui eu já coloquei substituir por Ramon B. Então, substitui tudo. Ele vai colocar, pronto, fizemos 2 substituições. Já o Elias vai ser Elias. Aqui vai ser Elias Rocha. Então, ponto. Primeiramente, localizar tudo. Já localizei. E substituir. Pronto, fiz as alterações. E agora falta só o nome do Emerson. Emerson. E aqui eu vou colocar Emerson Silva. Primeiramente, localizar tudo. Já localizei. E substituir tudo. Pronto. Agora, então, a gente já alterou todos os elementos aqui. Onde seja um nome se repete uma vez, 2 vezes, 5 vezes, não me importa isso. O que importa é o seguinte, que agora eu consigo alterar todos eles de uma só vez. E com isso a gente consegue fazer com que esse localizar e substituir
nos facilite a nossa vida nesse sentido, ok? Então, por agora a gente fica por aqui, ok? Até mais.